Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos aqui mais uma vez na companhia dela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire. Paulo Renato. Deus nos dê a sua bênção. É isso aí. E vamos dando sequência no nosso estudo. Nós estamos aí já no finalzinho da introdução de O Livro dos Médiuns. Estamos aí, vamos começar hoje o 10º parágrafo, né? São 12 parágrafos, segundo Maria de Fátima Miranda. Aqui ela já numerou todos os parágrafos. E nós vamos dando a sequência, lendo o 10º parágrafo aqui da introdução de O Livro dos Médiuns. Então vamos lá. Allan Kardec vai dizer o seguinte: verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são, até certo ponto, independentes uma da outra. Mas, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. E Allan Kardec vai dizer mais à frente, né, em outros momentos, que para aquele que não conhece nada ainda da doutrina, que está querendo conhecer, ele recomenda inclusive começar pelo livro que é o Espiritismo, né? Que tem um resumo maior, né? Assim, mais simples, né? Um resumo, e aí depois de ler o livro que é o Espiritismo, você iria para o Livro dos Espíritos, não é isso, Renato? Inclusive ele é construído, né, o que é o Espiritismo, sob a forma de diálogos, que eram perguntas que frequentemente Kardec se via necessitado de responder. Então muitas daquelas questões ali levantadas eram dúvidas, e ainda são dúvidas de muitos daqueles que não conhecem a doutrina espírita, mas que têm interesse em conhecer. Então ele transformou aquelas questões levantadas no seu dia a dia como diálogos, ali inserido, muito interessante, de fácil aprendizagem, realmente de fácil aprendizagem, e é um livro realmente que pode se considerar como realmente necessário a compreensão básica da doutrina espírita antes de que se leia o Livro dos Espíritos e as obras sequentes. É um livro, né, que esses diálogos aí que o Paulo Renato fala, o Allan Kardec faz esses diálogos com um cético, né, com um crítico e com um padre. É fantástico. E também coloca um resumo, né, dos principais pontos, né, da doutrina espírita, dos seus aspectos fundamentais. Então, vale a pena aí, quem quiser indicar um livro para alguém que está querendo conhecer, né? Se interessa pela doutrina, indica o livro O que é o Espiritismo. E logo a seguir, conforme recomenda aqui na introdução, o Livro dos Espíritos. Continuando, 11º parágrafo, diz Kardec: importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções de maior interesse. Lembrando que o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, tinham 500 perguntas, não é? Na segunda versão, 501 perguntas. Na segunda versão, 1019. Questões numeradas, né?
Exatamente, fora as subperguntas, que aí eu já nem sei quanto daria. Tem bastante. Acrescentando-lhe grande número de notas e instruções de maior interesse. Os espíritos corrigiram com particular cuidado, como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade. Pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazemos assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. E termina aqui a introdução dizendo o seguinte: como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficaram em duplicata, entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-los mais tarde, em separado, sob o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos. E aí encerramos a introdução. Vamos entregar aqui agora a palavra a Maria de Fátima Miranda e ao Paulo Renato. Na realidade, nós percebemos a preocupação de Kardec, né? Nos deixar ciente de tudo o que ele estava fazendo, porque na realidade não era a deliberação dele só. Se ele estava sendo um instrumento sóbrio para que espíritos sérios viessem nos trazer conhecimento, qualquer coisa que fosse modificado, ele sentia-se na obrigação de esclarecer, dizer o porquê, não é? E nos dar a compreensão do que estava acontecendo. É isso mesmo. A gente, às vezes, com a obra na mão, a gente tende a menoscabar, valorizar menos, né? Mas a gente vai observando nas próprias introduções das obras básicas o esforço de Allan Kardec, e inclusive no próprio livro Obras Póstumas, a gente observa lá as comunicações, os ditos de Kardec, né, as suas colocações. Nós vimos a grandiosidade da doutrina espírita como conteúdo tomando forma na inteligência e no esforço de Allan Kardec, né? Então a gente observa que realmente ele não fez uma doutrina pessoal como sugeriu no discurso ao túmulo de Kardec, Camille Flammarion, quando coloca lá, a gente observa que ele fala, fez uma doutrina toda ao gosto pessoal, porque Allan Kardec já havia dito, e consta também em Obras Póstumas, que muitos queriam que o espiritismo se enveredasse pelo lado da ciência materialista. E os benfeitores espirituais haviam recomendado a Allan Kardec que deixasse os homens de ciência a ciência do mundo, que o espiritismo é uma ciência, mas no campo de um conhecimento novo, né? Que é a realidade da vida espiritual, da sobrevivência da vida. Então Allan Kardec, interpretando o pensamento dos benfeitores espirituais, imprimiu na doutrina espírita as suas características, né, de trabalho, de persistência, de organização.
e de a sua visão de educador. Sim. Né? Quando ele monta esses livros com as características que nós conhecemos, o livro dos médios, que está em nossas mãos. Aí é a metodologia dele. A gente observa justamente isso, esse método que a gente vai entrar depois, né? Essa questão do método do professor, né? Rivel, esse método que o professor utilizou para que nos trouxesse uma doutrina clara no seu entendimento, na sua compreensão, e nos facilitasse até a consulta, porque quando ele coloca o livro dessa maneira, por exemplo, o livro dos Espíritos, que está montado sobre pergunta e resposta, é fácil você consultar, pesquisar, né? Quando você coloca por capítulos, né, dá temas aos capítulos, é fácil você pesquisar, porque aquele livro que o conteúdo está todo diluído dentro dele, mas sem nenhuma divisão, né, tem que ser alguém que goste muito de estudar, hábito de leitura para conseguir abstrair as coisas. Para pesquisar fica difícil. Aqui, se a gente falar capítulo 14, e capítulo 13, a gente vai lá no tema direitinho. Então a gente observa esse esforço de Allan Kardec e o sucesso que foi o lançamento também dessa obra espírita, a segunda obra espírita praticamente, né? O primeiro foi o Livro dos Espíritos, 57, e praticamente nessa continuação aí, tirando o livro O que é o Espiritismo, que foi em 1859, nós temos aí em 1861 esse lançamento da primeira edição aí do Livro dos Médiuns. Outra coisa que nós observamos nessa metodologia dele, a sequência didática, não é? Quando nós pegamos o Evangelho, a gente observa, cada capítulo ele é básico para o que vem após. E no Livro dos Espíritos é a mesma coisa. Depois que, quando ele vai encadear as leis morais, a sequência ali facilita o raciocínio. Justamente. Quer dizer, no Livro dos Espíritos, na verdade, o Livro dos Espíritos contém em germe todas as outras obras, inclusive o Livro dos Médiuns, que aqui ele é desdobrado em detalhes que não caberia num livro só, na primeira edição, né? No primeiro livro, que é o livro básico da doutrina. E nós observamos aqui uma série de recomendações que tem por finalidade auxiliar aqueles que se interessam pela doutrina espírita, auxiliar os médios propriamente ditos, auxiliar aqueles que montaram as suas reuniões espíritas à época dentro dos lares, né? E dar à pessoa que tem algum interesse nessa questão de fenomenologia, né, dar à pessoa elementos para que ela compreenda bem a existência do fenômeno, a sua possibilidade, como ele se dá ou como ele deve se dar, né? E importante aí coloca a questão do papel do próprio médium, né, que ele vai desdobrar essa questão adiante, fazendo com que nós conheçamos de alguma maneira as características de um bom médium ou de um médium razoável no que diz respeito ao trato com a mediunidade. E vem falando também aquela questão de que todos nós somos médios em algum grau, né? Porque de alguma forma percebemos o mundo espiritual e através dessa percepção os benfeitores espirituais nos têm orientado a vida na Terra. Isso aí. E o menino Eduardo foi tomar a água dele, não é? Mas nós podemos, Paulo, já continuar iniciando o primeiro capítulo, não é? E interessante que no primeiro capítulo Kardec já inicia com o objeto do estudo, que são os espíritos. Os espíritos, é interessante porque o próprio Kardec vem falando que as ciências normais, ordinárias, têm um objeto de pesquisa, que é a matéria propriamente dita. E o objeto de pesquisa, aí entra aí no campo filosófico do espiritismo, o objeto de pesquisa de Allan Kardec, no caso, foram os espíritos, os verdadeiros autores da doutrina espírita,
Porque quando ele fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita, ele diz que se queimassem todos os livros, não poderia se destruir a fonte de onde ele veio. Então, a fonte são os espíritos, que poderiam suscitar novos livros para que a humanidade pudesse, a humanidade ao menos interessada no momento, pudesse compreender a sobrevivência da alma e a situação em que se encontram os espíritos, que são os seres que viveram entre nós, quer dizer, foram pessoas encarnadas como nós. Não são seres extraterrestres no sentido que se dá hoje. Então é interessante ele colocar na primeira parte, logo na introdução aqui no início do livro dos médios, um livro que trata de médios que supõe-se compreender a existência dos espíritos. Ele começa o livro com a pergunta: espíritos? Parece que ele mesmo está levantando uma dúvida para ele, mas não é isso. Né? E aqui nós vemos a grandeza dele, porque mesmo tratando de mediunidade e sendo uma obra da filosofia espírita, ele sabe que é uma obra que serve para todos, independente do credo religioso, desde que tenha boa vontade, que não tenha preconceitos e queira aprender mais. A terminologia pouco importa diante do fato, né? Pode-se dar o nome que se queira, que se ache bem justo, a determinado fenômeno, a determinado fato, mas o fato em si não se altera pela classificação em que nós possamos colocá-lo. Então, seja o Espírito chamado Espírito Santo em outras teologias, ou seja, o Espírito tão somente a alma dos seres que foram encarnados. De qualquer maneira, a realidade é que há espíritos, né? É isso aí. Você sabe que a Miranda às vezes é tomada pelo Espírito Santo, né? Ah, é? E começa a falar. Ele que diz que é santo, eu tenho minhas dúvidas. Ou por um espírito de Santos, Olha, que mora em Santos, que morou em Santos. Que morou em Santos, gostava de praia. Pode ser um espírito de Santos. Não é? Ela fala até em línguas. Jesus, Paulo Renato misericórdia. não ajeitou essa mesa ainda não, Paulo Renato? Ele tá Ainda bem que os ouvintes já conhecem as pegadinhas do Eduardo Araújo. Mas diga aí, Maria de Fátima Miranda. Nós estávamos conversando, não é? Que Kardec inicia o primeiro capítulo do Livro dos Médios justamente estudando o objeto de pesquisa da ciência espírita, que são os espíritos. E ele faz isso também até em respeito aos possíveis leitores que não sejam espíritas, não é? Mas que estejam receptivos e abertos para estudar algo novo. A obra de Allan Kardec, né? A gente fala muito de um companheiro nosso, o Marco Aurélio, né? Um dia ele vai vir aqui para estudar um pouquinho de Paulo Renato e o Livro dos Médios. Mas assim, como o Marco Aurélio diz, a gente vai estudar isso aqui. E como disse também, acho que o Divaldo Franco, né? Eu não lembro qual foi o espírito que falou isso pro Divaldo, foi Viana de Carvalho, né? Que o Divaldo já tinha lido umas 5 vezes o Livro dos Espíritos sob recomendação do Viana de Carvalho. E aí quando ele acabou a 5ª vez, ele falou: e agora? Aí o Viana de Carvalho falou: agora você vai continuar a ler e estudar este livro o resto da sua vida. E ainda assim não lograrás entender tudo que está aí. Nós não temos dimensão, a verdade é essa, nós espíritas hoje não temos dimensão da grandeza, não é só de O Livro dos Espíritos, mas de toda a obra que Allan Kardec trabalhou junto com os espíritos superiores para nos trazer aí a mensagem superior, né? A mensagem dos planos mais altos, sobretudo sobre o comando de Jesus para a renovação do planeta Terra. Nós temos um tesouro nas mãos, conforme o Estevão relata, né, quando o apóstolo Pedro coloca nas mãos dele, na casa do caminho, assim que ele acorda, né, desperta daquela febre terrível que ele estava, quase morreu. E no livro Paulo Estevão isso é descrito pelo Emmanuel, né, um livro também com psicografia de Chico. Quando o Estevão coloca as anotações do apóstolo Mateus nas mãos, ele fala que encontrei o tesouro da minha vida. Nós temos um tesouro nas mãos
e muitos de nós não conseguimos ainda ter dimensão ou enxergar aquilo que está ao nosso alcance, né? Que despertemos para a importância que tem a doutrina espírita, a importância que tem estes livros. Nós lemos aqui, estamos estudando o Livro dos Médiuns, a importância destes livros para todos nós que buscamos, através da doutrina espírita, trazermos, né, o Evangelho de Jesus em nossas vidas, na prática do Espiritismo, que tem como lema: fora da caridade não há salvação. E é interessante considerar isso como foi colocado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, quando fala sobre o dever, dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, depois para com o outro. Então, a doutrina espírita, ela tem um valor todo pessoal, todo particular, para aqueles que se empatizam com elas, para aquele que se acercou dela. Ela, naturalmente, ela vai ser estendida ao semelhante pela questão social, pela questão da convivência social, mas a gente tem que ter sempre em mente que ela é o nosso patrimônio, ela deve ser o nosso maior tesouro no que diz respeito aos conhecimentos espirituais. Ela traz, a comunicação com o mundo espiritual, ela traz para nós as lições de Jesus, inclusive naquela que nós conhecemos de que cada um é responsável pela colheita do seu próprio plantio. Então, os benfeitores espirituais permitem, sob a direção de Jesus, permitem que os espíritos desencarnados, que é a alma daqueles que viveram na Terra, se apresentem de alguma forma para que eles relatem o resultado das suas ações na Terra, a semelhança de Lázaro e o homem rico, que o homem rico parecia não se importar muito com as questões transcendentais, ficava tão somente preocupado no usufruto dos bens que lhe forem emprestados por Deus, da sua riqueza, mas quando desencarna ele descobre que a vida não era bem aquilo que ele tinha desenhado e pede para voltar para avisar os seus filhos, para que eles corrigissem a sua maneira de ver e de se comportar dentro da vida. Então Abraão, lá no texto, diz para ele: não, eles têm Moisés e os profetas que os sigam. Então, nesse sentido, nós temos o livro, a obra básica de Allan Kardec, Nós temos que a fonte é o mundo espiritual, nós temos essas mensagens todas, o próprio livro Céu e Inferno tem lá os relatos daqueles que viveram na Terra e colheram o resultado da vida que escolheram para si. Então, realmente é um grande tesouro, é a grande trombeta, tocando para nós, nos dando o alerta de que a vida prossegue com os resultados que do nosso plantio. Nós vamos encontrar no mundo espiritual nenhum milagre, nenhuma coisa diferente daquilo que nós somos. Vamos encontrar no mundo espiritual nós mesmos. É muito bom destacar, da fala do Paulo Renato, isso que os espíritos colocam aqui no final da introdução. Kardec diz: como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade. Quer dizer, está muito claro que isso aqui não é produto do Allan Kardec. Ele deixa muito claro que os espíritos reviram tudo e modificou aquilo que foi necessário. Por isso que o Viana de Carvalho disse a Divaldo Franco que ele iria ler e estudar o resto da vida o Livro dos Espíritos e ainda assim ele não lograria entender o que está aqui, porque tem muita coisa que está no Livro dos Espíritos que ainda está por ser descoberta, que a gente lê e não consegue ainda compreender na sua profundidade. Desculpa ter interrompido. É que às vezes é preciso a gente morrer para entender, Exatamente. Isso foi dito para quem? Não lembro quem foi. Foi o Alexandre Aksakov. Alguém que estava estudando materialização e os espíritos tentando explicar
Só que aí ele ia perguntando e falou, tem coisa que tu só vai entender quando estiver aqui. Porque às vezes faltam palavras, né? Os espíritos falam isso muitas vezes, que faltam palavras para definir algumas questões que não tem ainda compreensão aqui na linguagem humana. Estamos chegando aí ao final de mais um programa. Passou rápido, o Paulo Renato tomou um susto, quase desencarna, ele estava aqui olhando o Livro dos Espíritos. Fica para a próxima, meu filho. Mas na próxima o Paulo Renato traz aí o que ele está pesquisando. Agradecer ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao nosso Ronaldo, aí na técnica, nos auxiliando. Sobretudo a você, prezado amigo ouvinte, que está aí no seu radinho de pilha, para você internauta que nos acompanha pelo YouTube. É isso mesmo, se você perdeu o programa, vai lá no YouTube, acessa lá o YouTube da Rádio Rio de Janeiro, na playlist do Luz na Penumbra. Toda terça-feira, só ver pela data, estará lá o nosso programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para comentarmos, estudarmos a Revista Espírita. E vamos começar, né, Astênio? Vamos. Deixa eu começar desligando meu celular para ele não fazer barulhinho aqui durante a gravação, né? E acontece. Já dei o comando para desligar. Bom, então é uma alegria sempre muito grande estudar qualquer coisa que tenha provindo de Kardec, né? Tudo que passou pelas mãos de Kardec foi um filtro perfeito, né, para poder chegar até nós de maneira límpida, né? E nos cabe apenas tirar bom proveito, né? Porque também não teria adiantado tanto trabalho dos espíritos, tanto trabalho de um missionário como foi Allan Kardec, se chega nas nossas mãos e nós não fazemos bom uso, não é isso? Com certeza. Normalmente a gente não valoriza muito aquilo que chega pra gente de graça, né? Aquilo que a gente tem muito, a gente não costuma valorizar, infelizmente para nós, né? Bom, mas nós estamos estudando então a Revista Espírita de 1858. Né? Eu e a Amaury, só relembrando, nós estamos responsáveis pelas revistas espíritas dos anos pares, né? E uma outra equipe está responsável pelo estudo da Revista Espírita dos anos ímpares. Perfeito. Então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da revista de janeiro de 1858. Nós estamos estudando o item que tem por título Diferentes Naturezas de Manifestações. Não nos esqueçamos que se trata de uma revista, né? Então, um órgão de imprensa, né, criado por Allan Kardec, a fim de divulgar os acontecimentos da doutrina espírita no mundo, não é? E explicar, obviamente, os fenômenos que estavam tão em voga na época. Bom, então, estudando diferentes naturezas de manifestações, no nosso último programa, nós estudamos as manifestações físicas ou materiais, não é? E nessas manifestações físicas, ou sobre essas manifestações físicas ou materiais, Kardec disse o seguinte: são as que se traduzem por fenômenos sensíveis. Então, fenômenos que os nossos sentidos podem perceber, né? Os nossos ouvidos percebem, muitas das vezes o nosso tato percebe, né? Então são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimento e deslocamento de objetos. Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto, nenhuma mensagem direta, né? Tem por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano, né?
Obviamente que muitos se convencem, né, da presença, né, de um poder extra-humano, uma vez que não se pode explicar pelas leis normais da matéria, uma vez que não se observa uma causa puramente material, uma pessoa razoável vai admitir que exista uma causa fora da matéria, e não que ocorreu, né, um fato sem uma causa anterior. Né, Amaury? O que você acha disso? Exatamente, é o que a ciência, né? E Kardec era um homem de ciência, e a ciência até hoje fala isso, né? Tem que ter algo por trás. Quando a gente não consegue explicar ainda, como era na época de Jesus, né? Os fenômenos, quando Lázaro foi retirado da tumba, sim, quando Jesus curou o cego, o leproso, né? O paralítico, não havia uma causa naquela época que a gente pudesse explicar. Então era tido como milagre. Sim. Porque milagre é tudo aquilo que você ainda não consegue explicar pela ciência. Sim. Então é o mesmo caso que você está comentando agora, dito por Kardec, com relação a ruídos, a batidas, a movimentos, vamos dizer, estranhos, né? E que não tinham uma causa aparente. Sim, e é importante, né, Amaury, já que nós estamos tratando das manifestações físicas ou manifestações materiais, a gente não ficar debitando a ação dos espíritos todo e qualquer barulho que a gente ouça em casa. Com certeza, né? Porque existe instalar de madeira, né? Isso, quem tem um rebaixamento de teto de gesso, por exemplo, vai observar, se liga o ar-condicionado, principalmente à noite, vai observar uma série de estalidos que não são os espíritos que estão... Não estão. É a ação mesmo do tempo, né? E das estruturas que elas reagem ao ambiente e à temperatura. Sim, né? Se a cortina do seu quarto se movimenta sem que haja vento, né? Sem que haja uma janela aberta, etc., você deve desconfiar que existe algum espírito movimentando a cortina, né? Mas do contrário, aliás, você vai olhar primeiro se a janela está aberta, para não ficar culpando os espíritos daquilo que eles não estão fazendo. Perfeito. Não é isso? Então, bom, então vamos para a próxima natureza de manifestações dos espíritos, né? A quarta natureza seriam as manifestações visuais ou aparições. Então, os espíritos podem se tornar visíveis, eles podem aparecer para os encarnados, né? Às vezes tem uma aparição assim momentânea, em que a criatura viu um desencarnado, né? Viu alguém que não estava materialmente ali, mas que ali foi uma única vez. A pessoa ainda não deve ser considerada médium vidente, né? Por causa disso. Mas vamos ver só o conceito de Kardec, em seguida eu já passo para você. Sim. Em que ele fala assim: as manifestações visuais ou aparições. Ele fala quando o espírito se mostra. Então, em princípio, o médium só pode ver o espírito porque o espírito se mostra, não é isso? Ele tem a intenção de se tornar visível. Quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, então não necessariamente ele terá a forma humana, normalmente tem, porque seria uma perda de tempo apresentar-se com outra forma, não é isso? Perfeito. Então, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Né? Como isto, né? É porque Kardec está partindo do pressuposto que a composição do perispírito não se assemelha à composição do corpo físico, né? Então, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. Em princípio, a composição do perispírito não é também de azoto, hidrogênio, oxigênio, né? Como é formada a matéria no campo físico, né? Exatamente. E a gente tem que entender de que a maioria das vezes, quando o espírito procura se apresentar, é porque existe uma razão por trás disso tudo. Sim. Eu me lembro da entrevista que minha esposa fez, porque minha esposa é evangélica e vem de família evangélica. Então, tudo isso é coisa do diabo, né? Eles tinham tem até hoje essa argumentação. E a partir do momento que a minha esposa estava grávida do Vitor Hugo, ela começou a ter pequenas visualizações. Então, um dia ela foi entrar em casa, já barriguda, né? E quando ela colocou a chave na porta, ela sentiu uma presença na porta da cozinha. E ela virou o rosto e viu uma pessoa ali, que desapareceu.
Mas ela não deu importância, foi para dentro de casa, tomou seu banho. Quando ela passou no quarto do meu filho, né, ela viu exatamente uma pessoa em pé, olhando para fora da casa e se voltou para ela. E aí eu perguntei a ela assim, e você perguntou a ele quem era, alguma coisa assim? Ela falou assim, não, eu me mandei, né, descer a escada correndo, quase que eu, com aquela barriga enorme, quase que eu rolei a escada, por causa da falta de conhecimento, né? E então isso acontece porque a mediunidade é orgânica, né? E ela não é especificamente do espiritismo, ela atinge as pessoas, sejam elas crentes de uma religião ou sejam elas ateias também. Sim, não é resultado da fé. Não, né? Não tem nada a ver com a fé. Materialista pode ser um médium, né? Excepcional, né? Isso, Bom, então vamos para a quinta natureza das manifestações. Kardec trata das manifestações inteligentes. E essas manifestações inteligentes ocorrem, segundo Kardec, quando revelam um pensamento, né? Nós somos estudantes da doutrina espírita, esses conceitos têm que estar bastante incorporados em nós, né? Então, as manifestações inteligentes se caracterizam quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, né, um significado, né, mesmo quando não passa de simples movimento de ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. É interessante isso, né? Porque senão a gente vai pensar assim, manifestação inteligente é só quando tem uma mensagem psicografada, né, uma psicofonia. Então Kardec fala assim, se por outros sinais, né, como esses aqui, os espíritos querem indicar a presença deles, querem chamar a atenção para um determinado fato, isso é uma manifestação inteligente. É o que aconteceu com o próprio Kardec, né? Quando ele pergunta à mesa, como é que você que não tem cérebro consegue me responder? E aí a mesa, através das batidas, responde a ele que não era a mesa que estava respondendo, era na realidade os espíritos que utilizavam a mesa para responder. E aí ele viu uma causa inteligente por trás daquela manifestação. Sim, né? Então era uma manifestação inteligente, né? Apesar de se tratar de um fenômeno físico. Exatamente. Né? Então é muito interessante a gente enriquecer a cultura espírita da gente. Não é verdade? Né? Então vamos para a sexta, segundo esse estudo da Revista Espírita de 1858, a sexta natureza das manifestações dos espíritos. Kardec trata das comunicações, ele fala assim, as comunicações são manifestações inteligentes que tem por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A gente observa então que ele está tratando das manifestações e no final ele fala das comunicações. Então são manifestações através de comunicações. Né? Então ele fala as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. Né? Então aqui já é bastante patente, né, a mensagem do espírito para o homem. Né? Com certeza. E mostrando que eu vou usar a ciência para falar isso, quando Einstein afirma que existem mundos paralelos. Sim. Né? E que existem dimensões. E o que acontece conosco? Nós perdemos a nossa capa material, que é o corpo físico, porque nós necessitamos desse corpo físico como se fosse um escafandro para podermos adentrar no mar. Então a gente usa o escafandro para poder ir em profundidades que nós não aguentaríamos ficar. A mesma coisa é o espírito, se utiliza do corpo material, né, que é a junção de todos os elementos que compõem o planeta, que são carbono, sódio, silício, né? Todos esses elementos para que ele possa estar encarnado. E a partir daí, né, quando aquele corpo
já teve desgaste, já não vai mais servir ao propósito dele, ele se liberta e entra numa outra dimensão e continua inteligente, porque ele é inteligente, e a sua individualidade. Sim, perfeito, né? Só assim também a gente entende como poderia ser, a sabedoria divina, né? Com Porque certeza. se Deus criasse para destruir depois, né? Seria ilógico, né? Ilógico, não é isso? Bom, então prosseguindo, Kardec fala o seguinte: a natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. A gente nota que aqui Kardec está se referindo exclusivamente às manifestações através das comunicações. Sim. As outras manifestações nós já vimos, né? Então ele fala: a natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata, podem ser comunicações frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Perfeito. Quer comentar alguma coisa? Não, na realidade a classificação dele é importante, porque quando nós vamos estudar, e você sabe, Arsênio, as psicografias, você sabe o grau, mais ou menos o grau evolutivo daquela pessoa que mandou a mensagem. Isso é muito importante. Né? Tem aquelas mensagens que é eu, Sim. mas um espírito elevado, ele fala em nós. Sim. Né? E o próprio conteúdo, se a gente vê vaidade, não é um espírito superior, né? E isso é que é o grande problema, que as pessoas não sabem, às vezes, discernir, as leigas, né? Kardec, no Livro dos Médiuns, né, ele fala que até entre nós, os homens, né, entre nós, os encarnados, nós não precisamos conhecer pessoalmente uma pessoa para sabermos se ela é tola, se ela é sábia. Se nós recebermos uma carta dela, pelo que ela escreve na carta, a gente sabe que... Pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo. Então, as comunicações dos espíritos também, nós vamos identificar que tipo de espírito é pelo conteúdo. Tá certo? Sim, com certeza. Sim. Então, vamos prosseguir com Kardec. Como nós vimos, ele falou que existem as comunicações frívolas, grosseiras, sérias e instrutivas. Agora, ele vai tratar uma por uma. Então, ele começa falando das comunicações frívolas, dizendo que as comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Né? Obviamente que, se nós estivéssemos estudando obsessão, nós sermos incomodados por um espírito frívolo, sim, seria menos desgastante do que sermos incomodados por um espírito mau, né? Com certeza. Mas a gente tem que ter cuidado, porque se a gente acredita muito, ou se a gente se desgasta muito, né, fica muito apavorado com as comunicações dos espíritos ou com as manifestações, como vimos antes, esses espíritos frívolos vão dar preferência a nós, né? Quanto mais pavor eles possam criar, melhor para eles. E até, como você colocou muito bem aí, como Kardec ele classifica como zombeteiros, na realidade eles estão numa outra dimensão, então eles têm acesso muitas vezes àquilo que nós estamos pensando. Sim. E aí se utiliza, vamos dar um exemplo assim bem interessante, uma cartomante que chega para você e diz: eu posso ler sua mão? Que é apenas uma coisa simbólica, mas ela é médium, mas ela não está cercada de espíritos elevados, porque ela tem um interesse financeiro. Sim. E aí esses espíritos zombeteiros, por estarem na outra dimensão, vão falando coisas que você está pensando, e você fica impressionado, mas como é que ela sabia disso? Sim. E aí você vai caminhando pelo ledo engano, né? De ser enganado, e aí classifica depois o espiritismo como fosse aquilo. E aí diz: eu não acredito nisso, por causa disso, porque eu fui roubado, fui lesado. Então a gente vê muito isso, pessoas que se deixaram envolver, acreditaram porque quiseram acreditar, e perderam oportunidades e foram enganadas por esses espíritos zombeteiros. Perfeito. Daí a importância de estudar sério, né? Exatamente. Não fazer uma leitura superficial apenas desse ou daquele livro, tá certo? Então Kardec nos falou agora sobre as comunicações frívolas,
frívolas, e em seguida ele nos fala sobre as comunicações grosseiras. E sobre as comunicações grosseiras, ele diz que ele fala assim, as comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria, né? Isso entre nós, né? Quando alguém fala um palavrão perto da gente, a gente já sabe que normalmente é uma criatura baixa. Exatamente. Né? Porque uma criatura sensata, nobre, ela não fica se utilizando dessas expressões. Exatamente. Né? Então, se um espírito também utiliza qualquer comunicação grosseira, nós estamos lendo um romance espírita e aí vemos lá a descrição de um determinado personagem falando uma grande bobagem, né? No mínimo, quem está inspirando o médium a escrever aquilo, né, se fez passar para o pensamento do médium uma expressão grosseira, já deve nos levar à desconfiança, né? Porque o espírito superior jamais inspiraria o médium a pensar numa expressão grosseira. A gente tem que entender que as dimensões, nós saímos dessa dimensão e vamos para outra, assim como nós sempre fomos na Terra. Então, o Amauri, quando desencarnar, vai continuar com o Amauri. Se eu fui uma pessoa que falava palavrão, que só falava baixo escalão e era uma pessoa que agredia, eu sairei daqui e vou para uma região onde eu vou me sintonizar com aqueles que fazem a mesma coisa. E aí o dia que eu for convocado, eu vou agir dessa forma como o Astênio falou. Eu vou xingar, eu vou agredir. E então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter prudência, nós temos que ter sensibilidade para podermos cada vez mais entender aquilo que vem das outras dimensões. Perfeito. E vamos então com Kardec, ainda temos os nossos minutos finais do nosso programa de hoje, né? E Kardec trata agora das comunicações sérias. E ele fala assim, as comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. Então a gente vê as obras de Emmanuel, né, de Joana de Ângeles, né, enfim, né, a gente vê a gravidade, né? Então as comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta. Por que eu estou destacando sempre? Porque não vai ter nenhum momento em que ela não seja digna. Sim. Se tiver um momento num livro de 500 páginas, tiver um momento em que a mensagem, a linguagem não foi digna, desconfie. Porque o espírito inferior também, ele pode mascarar, não é isso? Então a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Então nós estamos preparados por Kardec para analisarmos as comunicações, né? Por isso que a doutrina espírita é uma filosofia e é uma ciência. As pessoas colocam também como religião, mas acima de tudo é uma filosofia e uma ciência de observação. Porque o verdadeiro espírito é aquele que, olha, tá fazendo, uma pessoa está fazendo, é médium, está fazendo fenômeno, ele vai como observador. Porque pode ser um ledo engano, pode ser uma máscara de algo em que o espiritismo vai cair no ridículo. Perfeito. Eu sempre me lembro, quando trato desse assunto, do Gabriel Delane, que ele dizia que o espírita é o positivista da religião, né? Achei bastante interessante essa colocação dele, né? Sim. Porque nós temos o sentimento religioso, nós temos o desejo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, de nos espiritualizarmos, mas a nossa razão não pode ser embotada de jeito nenhum, né? Perfeito. Bom, nos nossos minutos finais, vamos tratar então das comunicações instrutivas, né? E Kardec fala o seguinte: as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer. Então são instrutivas, né? Visam um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito.
Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Então, precisamos acompanhar o Espírito, a comunicação do Espírito, com mais frequência, né, em várias comunicações dele. Isso. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, né, com seus gracejos, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Verdade. Né? Então, faz um comentário nesse nosso último minuto do programa. O comentário é que a gente tem que ter sensibilidade, nós colocamos até nesse assunto, sensibilidade para perceber essa diferença entre um espírito mais elevado, um espírito menos elevado, pelo linguajar, pelo que ele escreve ou pelo que ele fala. Porque a gente está falando muito da psicografia, mas não é só a psicografia. Também está embutido aquele médium que tem a oração, né? Que fala. Então, a psicofonia, né? A psicofonia. De acordo com o que ele fala, nós também vamos saber se é um espírito elevado ou não. Sim. Ok? E aí, meus irmãos, por hoje, nós estamos encerrando e eu e Astênio vamos dar prosseguimento ao próximo capítulo na próxima aula. Sim, um grande abraço. No nosso próximo programa nós vamos falar dos diferentes modos de comunicação. E aí estaremos juntos de novo esperando vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.